Seja muito bem-vinda ao Range Class de número 30. Isso significa que são 30 semanas consecutivas entregando conteúdo de mais alto valor para vocês. Para você que é nova aqui nesse canal, nunca ouviu falar do Range Class, a Range Class é um programa de estudo 100% gratuito no qual eu desenvolvi no intuito de te ajudar a se desenvolver como uma profissional de alto valor, que é o que você merece ser. Para você que por enquanto ainda não tem condições de estar investindo num concurso no momento, mas deseja se tornar uma grande profissional, valorizada, reconhecida e muito bem paga pelo seu serviço. Na aula de hoje vamos falar sobre o poder do visagismo. E se você nunca ouviu falar sobre isso, fica tranquila que você já vai entender. Mas já te digo, ele é extremamente poderoso na sua mesa. Ele vai influenciar 100% no seu resultado final. Você pode ver que a gente tem um intruso aqui na nossa aula, né? Ele tá ajudando a passar o conteúdo. Mas vamos lá, aplicando a técnica do visagismo, você domina qualquer tipo de unha com extrema naturalidade. Como assim, Jé? É que você precisa entender que existem diferentes tipos de unha. Para você que está iniciando, talvez você ainda não tenha percebido, mas existem diferentes tipos de unha, de mão, de formato de dedo. Você precisa ter conhecimento para harmonizar essas características anatômicas e podendo alcançar extrema naturalidade com delicadeza em qualquer e todos os tipos de unha. Então, sem mais delongas, vamos já iniciar nossa aula, porque eu tenho certeza que você que se comprometer a ficar até o final, estudar e aplicar todo esse conhecimento, você já vai ver uma melhora extraordinária nos seus resultados. Então, vou aqui trocar o slide para já darmos início à nossa aula. Primeiro, vamos entender o que é o visagismo. O visagismo é um conjunto de técnicas usado para valorizar a beleza das mãos. Para isso, é realizado um estudo das características físicas, como a forma das mãos, dos dedos, os tipos de unha. Com isso, é possível avaliar o formato e tamanho ideal para cada cliente. Para que essa análise seja realizada, a profissional precisa de conhecimento para reunir várias informações necessárias junto com a análise dessas características. Sabendo disso, você já entende que você, como profissional, não deve fazer só o que a cliente quer. Eu quero a unha assim, quero desse tamanho, quero nesse formato, mas muitas das vezes o tipo de unha da mão dela não vai se adaptar com aquele tamanho de alongamento, com aquele formato. E aí, quando você termina, você não ficou satisfeita com o resultado, a cliente também não, e você, na sua cabeça, você tá assim: eu fiz o passo a passo certinho, por que que não ficou bonita? Foi porque você não tem esse conhecimento, mas isso acaba agora. Quando o visagismo não é colocado em prática nos atendimentos, dificilmente as clientes ficarão satisfeitas com o resultado, porque acabam chegando em algo distante da harmonia ou da expectativa. O objetivo dessa técnica é valorizar os pontos positivos de cada mão, unha e disfarçar imperfeições anatômicas. E o que seriam essas imperfeições? Aquela unha convexa que cresce para baixo, você consegue deixar ela reta. Aquela unha côncava que cresce para cima, você consegue deixar ela reta. Então você consegue disfarçar essas imperfeições que já vêm da própria anatomia da unha. E um exemplo maravilhoso que eu posso dar aqui para vocês agora, analisa essa foto que eu trouxe. A mão que está em cima, ela veio de outra profissional e ela falou que queria formato almond longa. E a profissional, sem ter esse conhecimento que eu tô passando aqui pra vocês, foi lá e fez o gosto da cliente, né? Aquela frase que eu escuto muitas profissionais falando: a cliente tá pagando, eu tenho que fazer o que ela quiser. Não é bem assim. A mão que está embaixo, eu só retirei todo o produto e ajustei tamanho e formato. E olha a grande diferença que já deu na mão dela. A primeira mão, que é a que tá em cima, você pode observar que ela tá muito grosseira, tá muito artificial. Não deixou a mão dela com aquela delicadeza, com aquela naturalidade. Ficou feio. E não é porque o alongamento tá mal feito, é porque ele não tá proporcional para aquele tipo de unha e para a mão dela. Agora já na segunda mão, né, que é a que tá aí embaixo, você pode
analisar como já está muito mais harmônico, né? Eu ainda fechei um pouco o formato para deixar mais delicado, porque a unha dela é um pouquinho larga. Então faz toda a diferença você aplicar o visagismo na sua mesa. Fica tranquila que você vai entender melhor como fazer isso na prática. O visagismo é importante porque é uma técnica capaz de orientar clientes a alcançar o melhor visual, criando harmonia com o tipo de unha e mãos, além de revelar a personalidade por meio das unhas. Portanto, é uma técnica que ajuda na orientação da profissional de forma que as clientes fiquem realmente satisfeitas, com resultados assertivos, sem mencionar que rende um ótimo impacto na beleza. Então, quando você aplica o visagismo no seu atendimento, na sua mesa, a cliente, ela fica completamente satisfeita. Porque às vezes, pensa com cabeça de cliente. O maior erro que as profissionais cometem é pensar com cabeça de profissional. Você tem que pensar com a cabeça da cliente. A cliente, ela não entende nada sobre o nosso universo, o conhecimento dela sobre alongamento é zero. Ela não sabe que existem diferentes tipos de unha, ela não sabe que tipo de unha é a dela, ela não sabe como que é a mão dela, se o dedo dela é torto, se não é. Ela não sabe nada disso. Quando ela vai para sua mesa, ela tá com aquela ideia lá. Às vezes ela viu uma inspiração no Pinterest, no Instagram, ela vai lá e fala, olha, eu quero assim. Na cabeça dela vai ficar igual na foto. E você, por não ter esse discernimento de saber o que é adaptável e o que não é para a unha dela, você vai e faz. Só que daí o resultado final é muito diferente. Porque não é a mesma unha, a mesma mão do que está na foto. E é por isso que gera essa insatisfação para as clientes, fazendo até você perder suas clientes. E para você como profissional, que não se agradou com o resultado e não sabe nem em qual etapa errou. Então, quando você aplica o visagismo, você mostra conhecimento e autoridade para o cliente, falando, olha, eu entendo sobre o seu tipo de unha e eu sei exatamente qual é a melhor técnica para ele. A cliente fica impactada logo de primeira. Mas aí, vamos de exemplo? Para não ficar só na teoria, vamos para a prática. Primeiro, observe a primeira imagem num todo. As unhas, o dedo, a mão, tudo. Além das unhas serem convexas, os dedos são magros e compridos. Isso quer dizer que não fica harmônico e bonito um alongamento grande. Com o visagismo aplicado, alcançamos harmonia e delicadeza. Até os dedos que são um pouco tortos, disfarçou muito com o tamanho e formato ideal. Então, olha essa primeira imagem. A mão dela tá uma mão grosseira. Ela já tem ali a unha convexa, aquela unha que cresce para baixo, que já não é bonito. Aí os dedos dela são dedos compridos, magros, um pouquinho tortos. Um alongamento grande só iria evidenciar ainda mais todas as características. Olha a segunda imagem que foi aplicado o visagismo, só na retirada de produto, ajuste de tamanho e formato, mesmo antes de construir a unha. Olha a mão que está em cima e a mão que está embaixo. Analisa a diferença. A mão que está embaixo, que as unhas ainda estão compridas, ela tá uma mão grosseira, a mão dela ficou ainda mais comprida. Tá para baixo, os dedinhos estão tortos. Agora olha a mão de cima, já trouxe muito mais feminilidade. Tá delicada, tá harmônica, tá padronizada essas unhas. E disfarçou até os dedinhos tortos. Olha o resultado final, que é a terceira imagem. Ficou sensacional, nem parece a mesma mão, mas ó, é a mesma mão porque tá com a tatuagem, pra provar. Então assim, é muito poderosa essa técnica. Quando vocês começarem a aplicar na mesa de vocês, vocês vão ver a transformação nos seus resultados. Então vamos entender melhor como faz isso. Agora eu trouxe uma mão completamente diferente do anterior. É uma mão grande, larga, com os dedos bem tortos, diferente do anterior, que era pouca coisa torta, esse já é bem evidente, né? E assim, a mão dela é muito grande, dedos tortos e unhas muito largas. A unha quadrada iria evidenciar ainda mais todos esses pontos. Já a estileto iria ficar completamente desproporcional. O leito muito largo e a ponta muito fina. Com o formato e tamanho ideal, nesse caso não poderia ser nem muito curto e nem muito longo, para conseguir termos um ponto de equilíbrio, parece até outra mão. Com harmonia e delicadeza, estão muito lindas.
Então, a primeira imagem analisa num todo o tamanho da mão dela, a largura da unha, os dedos. E olha a segunda imagem que eu fiz a representação se fosse um formato estileto. Ia ficar muito desproporcional, porque o leito dela é muito largo. E a ponta da estileto, para ser uma estileto, né? Com uma extrema naturalidade, com um padrão de estrutura, de excelência, ela tem que ficar com a ponta bem fininha. Então, iria sim ficar desproporcional o formato estileto. Já a quadrada, iria evidenciar ainda mais essa mão grande, com os dedos bem largos, com a unha muito larga, o que não iria ficar harmônico, muito menos delicado. Já no formato almond médio, que não poderia ser muito curtinho, porque senão não iria ficar bonito, iria deixar a mão dela ainda mais gordinha. E também se fosse muito longa, ia acabar deixando a mão dela maior. Então a gente tem que ter aí essa análise, né? O tamanho médio ficou perfeito, porque disfarçou todas as características anatômicas dela. A mão não ficou muito grande, os dedos deu uma disfarçada, não ficou tão comprido, não ficou largo, ficou muito harmônico. Olha para vocês verem a diferença. Parece até que é outra mão, não parece a mesma mão. Com isso, eu espero que vocês já estejam percebendo a importância de aplicar essa técnica na mesa de vocês. Já nesse caso, observe como os dedos são compridos e até um pouco tortos. Leito das unhas arredondados e um pouco largos. O formato quadrado iria deixar essa mão grosseira, por conta, né, da unha dela ser larguinha, os dedos muito compridos. Então, optamos pelo formato bailarina, no tamanho médio. Assim conseguimos harmonizar o tamanho dos dedos, proporcionando delicadeza para essa mão. Nesse caso, a gente já consegue avaliar um meio termo, porque essa unha, ela não é muito larga, mas também não é muito estreita, já os dedos são compridos. O formato almond iria ficar perfeito, porque o formato almond ele é meio universal, ele praticamente se adapta a qualquer tipo de unha, por conta da estrutura, né, tá ali no meio termo. A almond ela não é tão aberta, ela não é tão fechada igual o estileto, então ela fica no meio termo e com isso ela se encaixa melhor em todos os tipos de unha. Porém, nesse caso, a minha cliente, ela queria a unha quadrada. E o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, a unha quadrada não vai ficar muito bonito, porque os seus dedos são muito compridos, suas unhas são um pouco largas. E pelo tamanho que você quer fazer, né, grande, vai evidenciar todos esses pontos. Então, a sua mão vai ficar grosseira. Então, o que você acha da gente fazer o formato bailarina? Que assim, ela é uma quadrada afunilada, a gente faz num tamanho médio para poder disfarçar o comprimento da sua mão e com isso a gente consegue harmonizar essas características, proporcionando harmonia e delicadeza para suas mãos. Só pela minha explicação ela já topou. Então você precisa ter essa comunicação com a cliente. Vou falar mais disso um pouquinho pra frente, então fica aqui comigo. E olha, esse resultado é de tirar o fôlego. Agora imagina se fosse uma unha quadrada. Iria ficar grosseira. Já aqui podemos ver dedos médios, as unhas são mais estreitas, o que se encaixa perfeitamente com o formato quadrado médio, caprichando na simetria. Alcançamos uma mão delicada e até rejuvenescida. Então, essa cliente minha é uma cliente que já tem mais idade, só que os dedos dela são os dedos mais delicados. Eles não são tão compridos, não são tão curtinhos. A unha delas é mais estreita, então o formato quadrado ficaria perfeito nessa unha. E até rejuvenesceu a mão dela. Olha no resultado para vocês verem como casou perfeitamente. Porém, você precisa tentar o quê? A simetria. A parede lateral precisa ficar bem paralela, as pontas precisam ficar bem retinha para a gente alcançar esse resultado de harmonia, delicadeza. E assim, eu fiquei surpreendida com o resultado, porque realmente parece que até que a mão dela ficou ali 10 anos mais nova, né? Então assim, o poder do alongamento bem feito, com técnicas aplicadas, entendendo a necessidade de cada tipo de unha, cada tipo de mão, você consegue um excelente resultado em qualquer tipo de unha, em qualquer mão, adaptando sempre também no estilo da cliente, né? Levando em consideração o dia a dia dela, se essa cliente mexe muito com água, qual que é o trabalho dela, assim a gente consegue adaptar o melhor formato, o melhor tamanho. Porque, por exemplo, essa cliente minha, digamos que ela fosse faxineira. Eu já não iria aconselhar ela a fazer o formato quadrado, porque o formato quadrado ele tem muita quina, bate muito, então com isso iria danificar muito a unha dela, o alongamento.
Aí a gente poderia optar por um formato almond ou bailarina, porque a bailarina tem menos parede lateral do que a quadrada. Aí assim ia ficar um formato mais confortável para manuseio do dia a dia. Então até isso a gente precisa colocar dentro da nossa análise para entregar exatamente um resultado de extrema naturalidade e com muita resistência para as nossas clientes. E agora eu quero trazer essa unha aqui pra vocês, já vou até aproveitar para falar um pouco sobre a comunicação, porque muitos de vocês têm medo de se posicionar perante a cliente. Apesar desse ser um tema para nossa próxima aula, eu vou incluir um pouco aqui, porque é muito necessário. A mão dessa cliente é grande, muito larga, o formato anatômico das unhas já são bem quadradas. Com isso, se seguirmos o próprio formato, essa mão iria ficar muito grosseira, aparentando aquela famosa unha macho. Agora, com o formato almond no tamanho médio para curto, observe como proporcionou harmonia, deixando essa mão feminina e disfarçando o comprimento da mão. Essa cliente minha, quando eu comecei a explicar para ela sobre a técnica do visagismo, comecei a fazer a análise com ela, né, entendendo que tipo de unha era a unha dela, ali vendo o tamanho da mão, a largura e tudo mais, ela falou que ela gosta de unha quadrada, que ela nunca usou outro formato e ela não queria usar outro formato. Aí, o que eu expliquei para ela? Falei, olha, eu entendo que você gosta do formato quadrado, até mesmo porque a sua unha ela já tem uma anatomia quadrada, né? O formato da sua unha já é bem quadrado. Porém, ele não fica proporcional para o seu tipo de mão. Observe como a sua mão, ela é grande, ela é larga. Se a gente coloca o formato quadrado, vai ficar parecendo um bico de pato. Vai ficar grosseiro, vai deixar a sua mão com um aspecto de mão de homem. Eu vou até desenhar aqui pra você. Aí eu tirei foto da mão dela e desenhei pra ela. Você pode usar a ferramenta do próprio iOS ou pode ir lá no Instagram, naquela ferramenta de desenho, e fazer ali o formato pra ela ver como iria ficar. Igual eu fiz nessa segunda imagem pra vocês. A quadrada iria evidenciar todos esses pontos, sabe? Ia deixar a mão dela muito grosseira. A estileta nem era viável, né, de acordo com a rotina e o dia a dia dela, mas também, mesmo se fosse, não é um formato que ficaria bonito na mão dela, justamente por conta do que eu expliquei em alguns exemplos anteriores, que o leito ia ficar muito largo e a ponta muito fina e ia ficar completamente desproporcional. Então, o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte... Se dá essa chance de experimentar o formato almond, onde a gente faz um tamanho médio, que vai se encaixar perfeitamente no seu tipo de unha, vai trazer delicadeza para suas mãos e você vai ver como a sua mão vai ficar muito mais feminina. Se por um acaso você não gostar, na sua próxima manutenção a gente troca o formato sem problema algum. Mas confia em mim. Esse confia em mim é muito poderoso, porque você já passa muita segurança para cliente. E quando você passa essa sensação para a cliente, né, de acordo com a sua postura profissional e com todo o seu conhecimento, ela confia em você. E ela deixa você ali fazer o seu trabalho, exercer o seu conhecimento. E o resultado não poderia ser outro. Essa cliente ficou completamente satisfeita. A felicidade dela, assim, já pagava o alongamento, porque vocês não têm noção como ela ficou feliz com a mão dela. Ela olhava e ela falava, meu Deus, eu nunca vi minha mão tão linda, ela tá muito delicada, tá feminina, nossa, eu nunca mais vou trocar esse formato. Ela ficou encantada. Pra vocês terem noção, depois de alguns dias, ela ainda continuou me mandando mensagem, falando, eu nunca tive minha mão desse jeito, eu tô apaixonada, parece que a minha mão tá até mais nova. E de fato, até rejuvenesceu um pouco mesmo. Então, assim... não é porque a cliente está pagando que você tem que fazer o que quer. Se você tem conhecimento no que você está fazendo, você precisa passar para ela as possibilidades, qual melhor técnica se encaixa, o que fica bonito, o que não fica. Imagina se eu tivesse seguido o gosto dessa cliente. Ter feito a unha quadrada igual ela queria. Ela não iria ficar muito satisfeita. Por mais que eu tivesse, né, cumprido o gosto dela de ter feito a quadrada, ela ia olhar e alguma coisa ia incomodar ela e ela não iria saber o que é, porque ela não tem esse conhecimento. Então ela ia achar a mão dela grosseira, a unha ia ficar muito artificial, ela não iria gostar. E ela nem iria saber o porquê. Até você também não ia gostar e também não iria saber o porquê. Quando você entende o poder do visagismo e aplica ele na sua mesa, você encanta e fideliza suas clientes, porque você consegue adaptar ali as técnicas para cada cliente.
E com isso, cada atendimento vai se tornar único. E cada cliente vai sair ali grata do seu espaço, porque ela realmente vai ficar 100% satisfeita com o resultado final. E só para finalizar, essa técnica absolutamente ninguém me ensinou. Na verdade, eu não vejo nenhuma profissional falando sobre ela. O visagismo, na realidade, ele é aplicado nos cabelos, em maquiagens, em sobrancelhas. E a minha insatisfação de não conseguir um bom resultado fazendo tudo o que a cliente pedia, me veio essa ideia. Por que não adaptar essa técnica para as unhas? O visagismo? Por que não entender a necessidade de cada tipo de unha? Por que não adaptar cada técnica exclusivamente, unicamente para cada cliente? Então, esse método veio exclusivamente da minha cabeça e da minha experiência mesmo. É claro que eu peguei um pouco da técnica do cabelo, da maquiagem, da sobrancelha e adaptei tudo para as unhas. Então, o que eu tô trazendo para vocês é tudo adaptado para as unhas, que eu mesma adaptei e de acordo com diversos atendimentos que eu já fiz ao longo da minha carreira, são aí já 2 anos atendendo em mesa, até hoje eu faço os atendimentos e é muita bagagem. E eu apliquei muito essa técnica do visagismo antes mesmo de trazer para vocês, de trazer nas minhas formações. Atualmente eu tenho 2 formações, a formação Comunidade Empresária de Unhas, que é uma formação completa que vai do absoluto zero até o mega avançado para você se tornar de fato uma verdadeira empresária de unhas, e também tem a formação Hard Nails, que é um curso voltado para domínio técnico, para que você possa alcançar extrema naturalidade em qualquer tipo de unha, em diferentes tipos, entendendo tudo isso que eu tô falando pra vocês, só que mostrando ali cada detalhe. E se essa aula foi útil pra você, deixa seu comentário aqui embaixo pra mim, eu vou adorar saber o que você achou de todo esse conhecimento. Não se esqueça de inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque todas as quartas-feiras temos as nossas Range Class e você não pode perder, porque são aulas de mais alto valor. Eu, de fato, entrego o ouro para vocês sem escassez de conhecimento. E se você quer receber conteúdos diários, me segue lá na rede vizinha, lá no meu Instagram, que é @DitBursa. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês, também vou deixar o link na descrição. Criança é chata que fica interrompendo a nossa aula. Que foi? Você quer falar com as poderosas? Fala... Tchau, poderosas! Então, um grande beijo pra vocês e eu te espero na nossa próxima Range Class.